Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira nunca decepciona. Sempre um dia bem movimentado, mas se bem que esses últimos dias, essas últimas semanas, todo dia é uma novela diferente. E hoje tem muita coisa pra gente comentar, como sempre. Quero começar falando sobre Brasil, os principais eventos que tá acontecendo, principalmente ligados aí à direita. Ainda sobre a ação do PL. O Marcel Van Hatten ontem gravou um vídeo interessante que desmente aí uma nota da imprensa. O ex-ministro Gilson também comentou algumas coisas que diz respeito a algumas matérias que saíram sobre as forças, sobre Bolsonaro. Também quero comentar com vocês. Ontem um consórcio também começou a levantar mais histórias se Bolsonaro merecia ou não ser anistiado. E Bolsonaro também acionou 2 petistas na justiça. E é interessante de ver porque este caso em específico caiu na mão de um determinado ministro, a relatoria. A gente tem muita coisa para começar já na abertura do vídeo. Depois temos também mais notícias sobre o estado de São Paulo. Saíram ontem algumas definições aí de secretários que o Tarcísio já está indicando e também sobre a possível base que o Tarcísio tem na Alesp. Sobre a Alesp, um cenário bem positivo mesmo, assim, ampla maioria, mas enfim, comentar ela tem várias coisas. Depois, carreta furacão. Notícias engraçadas. Ontem a Miriam Leitão, a Vera Magalhães tentaram passar um pano pro Haddad, mas não adiantou. Foi um caos. A bolsa reagiu extremamente mal. O dólar subiu diante aí da participação do Haddad em um almoço, só com a turma, né? Dos melhores. E eu quero comentar sobre isso, mostrar algumas confusões que tá acontecendo aí em Brasília, né? Essa turminha da esquerda. E por fim, se der tempo, espero poder também falar sobre a PEC do rombo, porque como tô falando para vocês nos últimos dias, independente dos desdobramentos, vai ter alguma coisa aí para garantir os R$600 para a população. Então, vale a pena ficar de olho. Mas vamos começar. E antes de falar sobre Bolsonaro, falar sobre a direita, isso aqui, óbvio, também é falar sobre a direita. Momento de Copa do Mundo, só trazer umas notícias rápidas para vocês verem toda a militância do jornalismo brasileiro. O Rodrigo Castro escreveu essa nota aqui na coluna do Lauro Jardim. Olha a manchete. Neymar tem 310 mil interações associadas a Bolsonaro. Richarlison, 225 mil, só que ligadas à ciência. Ciência, gente, ciência. E a Lula e a ciência. Ciência, meu Deus, sensacional. Eles têm que politizar tudo. Tá tendo um debate aí sobre o Richarlison. O Leonardo Mendes, ele escreve no Estadão, um jornalista, ele fala o seguinte, ó. Richarlison, voto. Foi a maior tendência de busca sobre Richarlison no Google. Isso no dia de ontem, no caso anteontem. O cara faz 2 gols, um deles maravilhoso na Copa, mas a turma vai ver o voto antes de saber se gosta do cara ou não. Me desculpem, mas isso não é politização, é doença. Vocês acham que quem que estava olhando isso daí? Era a turma da direita ou a turma da esquerda? Quem é que não consegue lidar com as diferenças? Quem é que não consegue, sabe, lidar com uma pessoa, um atleta, etc., ela não gosta dele porque ele tem tal espectro político, é de outro espectro político? Qual o grupo que deve estar criando confusão em torno disso, hein? Você vê aqui, Mara Teles, ex-Big Brother, né? Da biografia dela. Não sei, não assisto, mas ela colocou. Desculpem os copistas, eu sei que é feio, mas hoje torço pela lesão do Neymar. Peguei muito ranço. Isso aqui foi no dia que teve o Jogo do Brasil e o Neymar se lesionou. Foi uma postagem aqui às 6h54 da manhã. E aí, olha que interessante. Esse vídeo aqui embaixo é um vídeo da ESPN, canal aí de esportes, né, como um todo, tá fazendo a cobertura da Copa. E olha a empolgação, não, vamos fazer sério, olha a tristeza que ambos os jornalistas que estão ali no meio vão relatar sobre o que eles estão vendo acontecer lá no Catar. Olha isso aqui. Maris, Bruno e Marra, do link ao vivo que fizemos ontem, logo após a partida, né? Estávamos eu, a Glaucia e o Zinho. Sim. E, bem, muita gente ali, felizmente, passando e gritando Zinho, Tetra, mas quando não era isso, era grito envolvendo o nome de um político. Era grito envolvendo o nome de um político. O que será que tá acontecendo, hein? Muito mesmo, assim. A cada 2 que passavam lá, um gritava em relação à política. Então, daqui
a impressão é que isso permanece muito quente. Aí do Brasil, acho que vocês podem trazer um relato melhor. Não faltam vídeos das pessoas gritando que fulano de tal, você é isso, o seu lugar é na... Um lugar aí, né? Mas isso a imprensa não mostra, o jornalista está indignado, não é possível, até no Catar as pessoas estão falando sobre isso. Você vê a insatisfação do jornalista relatar. Agora imagina se o povo estivesse no Catar reclamando de Bolsonaro. Aí até cobertura no Jornal Nacional, com comentários de Galvão Bueno e o Casagrande. Olha essa matéria da Folha de São Paulo, é um artigo de opinião. Maldição da Copa estraga até os melhores bares. Botecos investem em TVs que, passando da Copa do Mundo, ficam ligadas na Série B do estadual ou na reprise de Chaves. Essa é a manchete. Só que eu trouxe por uma única razão. Olha a foto que estampa a manchete. É um cliente assistindo o jogo num bar na Chapada Diamantina, mas que na verdade é a matéria da Folha de São Paulo que é dar destaque ao boné do MST. Esse é o consórcio. No momento da Copa, temos que dar destaque ao MST. E aí, começando a sair da Copa, para falar até da carreta furacão e de um possível fecha-tudo, e começar a entrar no assunto do Bolsonaro, olha isso daqui. Matéria do Poder 360. Matéria bem honesta, acho que pegou assim, né, um ponto muito importante, destacou a hipocrisia da turminha da carreta furacão. PT usa máscara para falar com Queiroga, mas não para torcer pelo Brasil. É hipocrisia que se chama. Com Queiroga de máscara para aparecer na Globo. Mas na hora de assistir o jogo, estão lá. Jogo este, que segundo o repórter Renato, do R7, comentou no vídeo de ontem, a turminha comemorou quando o Neymar saiu de campo machucado. Eles acharam bom, eita, o Neymar se machucou, bom demais. Aqui você vê a Andresa Matais, do Estadão, falando. Que foto! Com problema aí, né, da pandemia em alta. Equipe de Lula vai de máscara à reunião com o ministro de Bolsonaro que não usa. Que foto, hein, Andresa? Essa foto aqui, né, que você quer falar. Olha aí, gente. Olha aí. Eita, poxa. Todo mundo junto e misturado. Feliz da vida. Ninguém de máscara. Esse é o consórcio. Eles são completamente contra o Brasil dar certo. E uma coisa que vale a pena prestar atenção é o seguinte. Olha só. O povo está insatisfeito. O povo segue reclamando na rua. Ninguém sabe quando vai acabar. A turma da esquerda, a gente comentou até no vídeo ontem, tá bem preocupada porque o povo tá na rua, isso aqui é um absurdo, isso, aquilo, outro, tudo mais. Temos que tirar a galera daí, tem que resolver, não pode ficar desse jeito. E aí agora... A turminha ontem estava fazendo alguns pronunciamentos, dentre eles, só se liga na manchete, o Grupo de Trabalho da Saúde diz que há risco iminente de uma nova onda. Ou seja, né, o negócio de ficar aglomerado na rua, protestando, não é o momento, né, a gente está num momento diferente, etc. Cara, assim você vê todas as coisas se juntando para trancar as pessoas em casa de novo. E ainda eu vi ontem um cara comentando uma coisa, e como o Brasil é a terra das coincidências, não dá pra duvidar, eu vi uma pessoa ontem comentando no Twitter mais ou menos assim: rapaz, tu já pensou? Quando a gente teve nesse período do fica em casa, a economia sofreu bastante. E aí toda a turma fala, não, a economia sofreu, não foi por erros políticos, é porque já era esperado, né? As pessoas tiveram que ficar em casa, trabalharam menos, e isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Aí tá lá a turma dos picanheiros, doidinhos pra aprovar uma PEC de 200 bilhões, de fazer isso, fazer aquilo outro, tomar medidas heterodoxas, que estão assustando o mercado, que estão assustando empresários, investidores, que podem causar inflação, aumento dos juros, desemprego. Aí... a turma faz o que quer, pega um checão em branco. Mas como a turma vai estar em casa, aí não vai poder falar, não, o problema não foi o cheque em branco. A gente está sofrendo na economia por causa da nova onda. A gente está sofrendo por causa da nova onda.
O cheque em branco foi necessário. Se não tivesse o cheque em branco, teria sido pior. Então, o fique em casa pode até ser uma justificativa para um fracasso econômico. Olha só. E o cara levantou essa teoria, né? E como o Brasil é o país das coincidências, a gente nunca sabe. Sempre fica com o pé atrás. Agora, essa imagem realmente chama a atenção, viu? Essa turma junta não tem como ser uma coisa boa. E veja também, começando agora a falar aqui mais à direita. O Molusco participou aí de um bate-papo aí, tipo espécie de live, né, com a sua turma. E ele falou que vai cobrar apoio de evangélicos aos imunizantes, ou então, se não quiser aderir, vai responsabilizar igrejas pelos óbitos. Responsabilizar as igrejas? Rapaz. Enquanto com o representante da saúde, o presidente eleito prometeu que não faltará recursos para a área. Aí a Sonaira Fernandes, inclusive está na equipe de transição do Tarcísio, vereadora do estado de São Paulo, apoiada pelo Gil Diniz, pela Bolsonaro. Essa aí é apoiada até por Bolsonaro também. Na época da eleição, o Bolsonaro fez... Eu lembro, não sei se ele gravou um vídeo, mas eu lembro que ele recomendou. Eu lembro que ele fazia umas lives, fez uma live na eleição de 2020. Enfim, a Sonaira é alguém de direita. Dá pra botar o dedo, né? Confirmar. E ela fala o seguinte, ó. A intimidação dos petistas contra a cristã no Brasil ganhou um novo capítulo, né? Segundo ela. E aí diz que o cara pretende responsabilizar a turminha. Que, sei lá... Tá lá. Só dá uma lida. A Frente Parlamentar Evangélica também respondeu a isso, falando o seguinte, né? Em nota de repúdio, a Frente Evangélica chama fiéis a refletirem caso o Dilma assuma a presidência. Caso ele assuma, reflita bem. Aí tá lá, né? Liderada pelo Sóstenes Cavalcante, ele chama os evangélicos a refletirem sobre princípios que nortearão a República caso Lula assuma e permaneça presidente. A fala de Lula ocorreu em reunião virtual com integrantes do grupo de saúde da equipe de transição. A ideia eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas. Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão? Muito antes. Ou vamos responsabilizar vocês pelos óbitos. Cara, o cara tá indo pra igreja pra falar... A igreja é pra falar de Deus. Falar de Deus, falar do divino, transcendental. Procurar, né? Melhorar a si mesmo. Não, o cara tá indo na igreja perguntar a opinião que a pessoa tem sobre isso ou aquilo outro. Porque não é, né, também lá perguntar o que eles lançam melhor, se é combustível fóssil, se é combustível, sei lá, energia verde... É melhor a gente investir em energia solar ou energia eólica, porque não pergunta isso também. Até porque, né, tá se falando aí que essa questão ambiental é um grande problema, o mundo tá em risco. Eu acho que o Lula também podia ir pra igreja perguntar isso. E aí, o Brasil? Energia eólica ou energia solar? O que a gente vai investir primeiro? É o que tá rolando, né? E o Sóstenes diz, reflitam bem o que é que pode acontecer, o que é que vai nortear esse país. Acho que isso daqui também mostra um possível norte, que a turma da esquerda vai querer dar, e eu não acho que isso aqui fique restrito a Bolsonaro. Eles devem querer dar o mesmo tratamento para quem causar incômodos. Bolsonaro deve ser anistiado após deixar a presidência. Para você ser anistiado, você tem que ter cometido algum crime. Qual o crime de Bolsonaro? Vocês sabem que não tem. Vocês sabem disso. Mas a imprensa, ela já solta... Olha como é a imprensa. Ela solta já a matéria fazendo a pergunta se Bolsonaro merece ou não ser anistiado para a imprensa tentar validar a discussão em torno da anistia. Então você começa a gerar um debate. Se você está gerando um debate e a sociedade está debatendo a anistia, é porque algum crime foi cometido. Mas é o jornalismo brasileiro. Jornalismo profissional. Aí vem o Noblar, que é jornalista, tá vendo o que ele disse? E o Paulo Pimenta, que é do PT. O Noblar fala, ó, anistia o clã Bolsonaro para pacificar o país? Os crimes são muitos, o caso de polícia e para o judiciário. Além disso, quem acreditaria que os bolsonaros são capazes de honrar um acordo? O Paulo Pimenta fala assim, como assim? Os caras já estão articulando uma possível anistia aos criminosos contra a democracia? Sem chance? Devem ser identificados e responderem por seus crimes. A impunidade não pode prosperar. Perseguição, e aí?
Essa turminha do amor, carreta furacão. E aí, Bolsonaro, ele acha que ele foi vítima, né, de um possível crime contra ele, né, crime contra a honra. E ele acionou aí 2 petistas, o Lula e a Gleisi. Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal, né, por crimes contra a honra. Ele alega ter sido vítima de supostos crimes contra a honra, ser chamado de gênio, miliciano, e disso, demônio, canibal, etc., pela turma dos petistas no comício do Complexo do Alemão. E o que eu achei interessante nessa ação é que a relatoria está nas mãos do Cássio, o ministro Nunes Marques. A matéria diz, foi indicado por Bolsonaro. E aí, será que vai? Será que não vai? Quero ver que vai ser o posicionamento do Cássio. Essa ação, acho que assim, tem um fio de esperança que talvez ela não siga a mesma linha das outras. Vamos parar e analisar. Porque uma coisa, eu acho que o Brasil todo pôde ver que quando a direita, principalmente ali do período do pleito, relembrou algumas matérias antigas que saíram na imprensa, que falava sobre algumas coisas, nossa, aí, né, foram vários pedidos, foi acusação de fake news, que não pode fazer essa associação com isso, com aquilo outro, etc. Mas com o Bolsonaro, vale falar tudo. O Bolsonaro parece que sempre pôde falar sobre tudo. Enfim. Hoje, talvez, poderemos ver Bolsonaro falando alguma coisa para a população. Tá todo mundo aí, né, de olho aberto, prestando atenção. Se comentou bastante sobre isso ontem nas redes. A UOL soltou inclusive essa nota, Planalto anuncia ida de Bolsonaro a quartel cercado por golpistas. Hoje Bolsonaro estará na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí? Não sei. O que é que vai falar? Se não vai? Se ele vai fazer um aceno para a população ou não? O que eu sei é que ele está lá. Não vou falar mais nada. Vamos esperar para ver aí o desenrolar do dia, né? A depender do horário que você está assistindo esse vídeo, até Bolsonaro já deve ter, ou não, se comunicado com a população. Independente, com certeza, se ele falou alguma coisa, a mãe deve comentar sobre isso. E no vídeo de ontem eu trouxe uma série de matérias e falei, pessoal, vou trazer todas as matérias que serão para tentar ver aqui tudo que está sendo dito. Tudo que está sendo dito. E uma das matérias que eu trouxe aqui em vídeo foi uma matéria da CNN, que falava que Bolsonaro estava sendo pressionado pelos comandantes das forças para ir resolver a questão, né, as manifestações, etc. E o nosso ex-ministro do Turismo, o Gilson, que acho que todo mundo sabe que ele tem uma proximidade com o Bolsonaro, né? O cara era ministro, então assim, obviamente tem uma proximidade. Ontem ele compartilhou a matéria da CNN, colocou o link e ele deixou um leve aviso falando, não acreditem em nada que a mídia está dizendo sobre o encontro de ontem entre o nosso presidente e as forças. Ele falou mais alguma coisa? Não, só não falou, não acredito na imprensa. Será que tá tudo errado? Será que tem uma parte errada? Tem um pedacinho aqui que deve considerar? Não falou nada. Mas ele falou, não acredita em nada. Ele falou, não acredita em nada, né? Então, será que tem nada? A reunião teve, isso teve. Mas seria sobre essa matéria? Seria sobre as outras? Então é isso. É ficar de olho, dar uma olhada. Ao longo do dia de ontem eu não vi sair mais nenhuma novidade. Nada que teria sido também discutido nessa reunião, não vi sair mais nada. Saindo mais alguma coisa também, a gente comenta aqui para deixar no ar e ficar aí todo mundo prestando atenção. Ontem também teve uma manifestação específica que acabou virando notícia aí nos mais diversos portais, que foi não posso falar, né? Um bloqueio parcial, realmente foi um bloqueio parcial da via de acesso ao aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. E aí o pessoal criticou, né, em grande ponto, até porque aí envolve a questão do direito de ir e vir, etc, no aeroporto, mas graças a Deus, até para a imprensa também não ficar reclamando muito, não houve nenhum voo cancelado. Não houveram voos com necessidade de cancelamento, nem nada, tudo correu nos conformes, a polícia entrou lá, conseguiu desbloquear e o trânsito voltou a fluir. Digo sempre a vocês, tenham bastante responsabilidade na hora de se manifestar, de falar qualquer tipo de coisa, para não ser utilizado contra as pessoas que estão sacrificando o seu tempo, sabe? Sacrificando, inclusive, sei lá, dinheiro, saúde, etc. Pessoal,
Vocês já imaginaram quem tá lá? Hoje é dia 26. Hoje, no caso, eu tô dizendo que vai ter alguém hoje na rua. Então hoje será o 27º dia consecutivo que as pessoas estão se manifestando. Imagina a pessoa que tá lá mais de 20 dias sem um banheiro quando tem assim em casa, né? Às vezes usando banheiro químico o tempo todo, o dia inteiro, dormindo no relento, aí toma sol, aí toma chuva. Brasília, vocês viram aí a chuva que tá caindo. Então, sempre tem que ter o máximo de responsabilidade para não desvalidar, não deslegitimar o trabalho dessa galera. Um assunto que a gente comentou também no vídeo de ontem, e a priori é mentira. Trouxemos a matéria ontem do Metrópolis, que falava que o Marcel Van Hatten havia conversado com o Lira, e o Lira fala o seguinte: não, beleza, bacana, tem as assinaturas, mas não tem tempo hábil para instaurar nesse momento, tem uma fila de CPIs, etc. Colete as assinaturas mais uma vez e podemos ver aí para, quem sabe, ano que vem, entrar com uma CPI para conseguir analisar qualquer tipo de excesso que o judiciário tenha cometido. E a matéria também falou algo interessante, onde colocava que o Lira, ele entendia que está tendo sabe, as respostas que estão sendo dadas, a condução das coisas, pode realmente assim estar incomodando um pouco. O Lira acha que é passível de discussão, só não sabe se uma CPI era o melhor dos caminhos. Isso também comentava na matéria. O vídeo do Marcel Van Hatten é de 6 minutos, basicamente. Eu não vou dar play nos 6 minutos. Eu vou dar play até a parte que eu acho que é bem interessante, do que ele fala que é mentira, da parte que é mentira dessa matéria do Metrópolis, que é uma coisa relativamente interessante. E olha só. Oi, pessoal, boa tarde. Rapidamente aqui, só fazendo esta live com todos vocês que me acompanham, para que ninguém caia em fake news aí sobre a instalação da CPI do abuso de autoridade. A CPI do abuso de autoridade foi um sucesso já na coleta das assinaturas e vai ser ainda maior a partir da sua instalação e do seu trabalho. Importantíssimo e muito obrigado a todos, a mobilização de cada um para que essa CPI comece a funcionar já na semana que vem. É importantíssimo que todos se mobilizem como foi feito para que nós tivéssemos as 181 assinaturas. Aliás, agora já temos mais de 190 parlamentares declarando seu apoio. Isso é algo assim incrível para esse momento da história do Brasil. Então eu estou fazendo essa live aqui muito rápido, estão circulando matérias, né, dizendo que não seria instalado. Gente, a CPI cumpriu todos os requisitos. Tem prazo determinado, tem número de assinaturas, tem fato determinado também. E eu conversei ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, liguei para ele, assim como eu liguei para informar que eu estava colhendo assinaturas, eu liguei para ele para informar que estava protocolado o pedido, e o que nós falamos é que falaremos novamente sobre o assunto na terça-feira. Tudo além disso que está sendo tratado por aí na mídia é mentira, fake news. A gente vai conversar de novo na terça-feira para tratar dos próximos passos. Por quê? Porque só tem sessão na Câmara na terça-feira. Qualquer coisa que venha acontecer, por exemplo, a leitura da instalação da CPI, ela só pode ser feita de qualquer comissão no plenário de uma sessão. Isso vai ser apenas na terça-feira. E o vídeo tem 6 minutos. Eu vou mandar esse vídeo completo lá no Telegram, no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. Só clicar, dar um bisu, e ele explica aí diversas coisas. Ele explica que a CPI pode começar, teria um pequeno recesso, voltaria em janeiro, e que independente ele vê que tem força, né? Tem um clamor no momento para conseguir as assinaturas ainda para o próximo pleito. Existe assim, uma tendência absurda, que eu acho que vai ser muito difícil do Lira não se reeleger. Ontem, mais 2 partidos também declararam apoio ao Lira. Acho que não vai ter nem concorrente. Acho que vai ser um único candidato, vai ser pro WO, não tem outro, vai ser o Lira, é o Lira ou Lira. Basicamente assim, o que vem se desenhando aí no nível da Câmara. Então, esperar para dar uma olhada. Eu ainda acho que será difícil uma CPI neste ano, mas, independente de qualquer coisa, vi algumas movimentações que chamaram minha atenção, não necessariamente de forma positiva, mas assim, me ficou alguns questionamentos, e eu explico para vocês por quê. O Felipe Rigoni,
que é tido aí como da bancada do Lema, né? Lá em 2018 falava sobre isso daí, é do Renova BR, amigo do Luciano Huck. O Felipe Rigoni disse que ele assinou a CPI do Manhattan e ele disse que ele é um amplo defensor da nossa democracia, mas, infelizmente, algumas ações me parecem exageradas e precisam ser explicadas com mais detalhes. Tá, beleza. Como todo brasileiro, defende a liberdade de expressão, a democracia é uma sociedade livre e plural. Por isso, acredito ser de grande importância que o povo brasileiro saiba realmente o que acontece no nosso judiciário. Prezamos pela independência dos poderes e pelo respeito às instituições. Confio em nosso sistema, defendo total transparência e estou à disposição para lutar em prol do nosso povo. Uma CPI como essa, só tem uma coisa assim, e é isso que chama a atenção, que é o seguinte, beleza, começou. Toda CPI tem uma composição. E toda CPI, ela tem um tema, né, que está sendo ali debatido, etc. E, obviamente, sempre tem uma oposição que pode tentar colocar algumas coisinhas extras, ou pelo menos tentar mudar a abordagem de algumas coisas. Vai que a turma da esquerda também aproveite o embalo do que está acontecendo para tentar falar assim, não, aconteceu isso tudo, mas também a turminha aí, tem uma turma aí mais à direita, que causou diversos problemas, que fez isso, que fez aquilo outro, a gente também não pode esquecer disso daqui também, etc, tudo mais. Então, vamos também aqui pensar, discutir, quem sabe, a criação de um projeto de lei, alguma coisa que diz respeito aqui às redes sociais, porque, beleza, tá tendo excesso por uma parte, mas também pode estar tendo excesso por aqui, aquilo outro, não sei. Aí, quando eu vejo o Felipe Rigoni falando sobre isso daí, ele, que juntamente com a Tabata começou lá com o PL 2630 das fake news, eu falei, não sei, ficar de olho, vamos ficar de olho. Você pode perceber aqui, ele tem basicamente a mesma quantidade de comentário e de curtida. Ele tá sendo destruído pela esquerda. O simples fato que ele é a favor da CPI. A esquerda realmente está num ponto que está muito difícil qualquer tipo de diálogo. O Girão, utilizando as suas prerrogativas também, lá na Comissão de Fiscalização, fez um requerimento para tentar entender como que se deu os eventos lá nos Estados Unidos. Como foi que deu, quem que arcou com tudo, etc, tudo mais. Acho que a nível de esclarecimento, mais transparência, acho que isso ninguém vai achar ruim. Mas enfim, conseguiram aprovar aí um requerimento para tentar entender como foram as coisas, como as coisas se deram. Também vale a pena ficar de olho. Ontem o Márcio Bittar colocou uma foto com o Rogério Marinho. Isso daqui chama minha atenção porque o Rogério Marinho vem sendo cotado para ser o candidato de Bolsonaro para disputar a presidência do Senado. Tem alguns nomes que estão rodando, tanto o do Rogério Marinho como a Tereza Cristina, são os dois mais fortes. Inclusive tem até uma pequena briga aí, né? Uma rusga. E aí, vai ser a Tereza, porque a Tereza tá no PP, o Rogério Marinho tá no PL, o PP obviamente também quer poder, também quer, né? Comandar o Senado. Todo mundo quer comandar o Senado. E aí, vai, não vai? E aí, qual caminho vai seguir? Esperar para dar uma olhada, mas o governo já está trabalhando sobre isso e está se encontrando aí com um senador, né? O Márcio Bittar, inclusive, devem estar tratando sobre algo no que diz respeito à sucessão do Planalto. Sobre a ação, tem duas coisas. Primeira delas, o PL ainda não entrou com recurso. O PL ainda não questionou. E vale a pena prestar atenção para ver o que é que vai ser questionado. Se vai pedir mais algum tipo de resposta ou não. Se vai, sei lá, questionar a questão, por exemplo, da multa. Acho que essa multa aqui foi demais. Será que realmente ela é justa, esse valor inteiro, 23 milhões, etc. E esse tema aí, sobre o recurso, ele deve ser discutido apenas semana que vem, pelo menos é o que diz a Folha de São Paulo, que vai ter uma reunião da turma do PL, fala que vai estar todo mundo junto na próxima terça-feira. E tem uma coisa que chamou minha atenção, porque saíram várias matérias, saiu matéria, pelo menos, na CNN, no Globo, aqui essa matéria da Folha e no Bastidor. Pelo menos nesses quatro veículos. E o que essas matérias dizem? Que a ala moderada do PL não concorda com o que está acontecendo. Que a ala isso, aquilo outro, etc e tudo mais, e isso, aquilo outro, e BBB.
Obviamente, a gente sabe que o PL não é um partido 100%, vamos falar assim, né, bolsonarista. Tem deputados que já estavam no PL antes de Bolsonaro chegar, foram reeleitos, etc. Pessoas que se elegeram agora, que também não são bem mais à direita, né? A turma que já estava lá no PL. E eu não duvido que realmente possa estar tendo algum tipo de discordância interna, até porque todo mundo quer ter um espaço, né? Todo mundo quer poder influenciar nos diretórios estaduais do partido, para tentar utilizar a estrutura do diretório, né? Para fomentar, criar uma base, para chegar agora em 2024, eleger os seus vereadores, os seus prefeitos, etc. Então, com certeza também está tendo uma briga pelo poder dentro do partido nesse momento. E, obviamente, eu torço para a turma de Bolsonaro sair, né, se dar muito melhor nessa disputa. Mas, prestar atenção no que está acontecendo. E terça-feira aí deve ter algum tipo de... Talvez, na verdade, terça-feira é um jantar. Devemos ter algum tipo de notícia a partir de quarta-feira. Vamos esperar para dar uma olhada. E a CNN estava certa. Aquela matéria de ontem da Thais Arbex, que dizia... A Thais Arbex falava que a CNN havia apurado e que havia clima no judiciário. E havia um certo entendimento que realmente não tinha por que congelar o fundo partidário do PP e do Republicanos. Eles não estavam juntos na ação, etc, tudo mais. Enfim, PP e Republicanos, eles acionaram a justiça, né? Tentaram responder lá e eles recorreram, no caso. E eles agora não estão mais com o pepino na mão. A batata quente está na mão do PL. Agora quem tem que pagar a multa aí de 23 milhões é o PL. Sozinho. Te vira, amigo. É basicamente isso. Então a turminha deixou o PL aí só. Não tem o que falar. Chega a dar um nervosismo, dá uma tristeza. Uma notícia assim que você fala assim, pô, cara, eu queria abrir o jornal, encontrar um monte de notícia boa, comentar, cara, o que tá acontecendo, isso, aquilo, outro, mas infelizmente a gente tá num momento complicado do nosso país. Ontem eu tava de boa, né? Acabo sempre vendo aí vários canais no Telegram que eu fico dando uma olhada, às vezes outra, canal de notícias também. E aí, tem tempo que eu não vejo algumas pessoas específicas falando alguma coisa, né? A gente fica assim se questionando. Eu não vi, por exemplo, tá todo mundo esperando Bolsonaro falar alguma coisa. Eu sempre acompanho o Carlos Bolsonaro. A imprensa sempre dizia, o Carlos tem proximidade com o pai, etc. E aí o Carlos ontem, ele postou essa mensagem aqui, às 6h46 da tarde. Estava há pouco conversando com alguém que admiro muito. Ele me disse, nunca tripudie a ninguém como alguns estão fazendo. As consequências para esse tipo de gente são as piores possíveis. Faça sempre tudo sem precisar tripudiar. Fiquei refletindo bastante aí para saber, porque é uma postagem sem citar o nome de ninguém, sem citar nenhuma situação em específico. Eu também sempre fico observando, né, como é que tá o clima nas redes sociais. E eu venho percebendo, gente, que nos últimos dias, principalmente essa semana, várias pessoas continuam com um comportamento que não, olha só, agora vai, agora porque eu recebi tua informação, eu tenho tua informação, porque se isso, aquilo, outro, etc. E ficam, assim, tentando colocar algumas coisas que você, cara, com base em que tu tá falando isso? E a turma tá o tempo todo dobrando a meta, triplicando a meta, quadruplicando a meta. Às vezes incentiva, não, faça isso, faça aquilo outro, e você vê o cara, às vezes não tá fazendo de nada. Sinto que, às vezes, o pessoal acaba tripudiando das pessoas comuns em diversos momentos. E ontem mais em específico, eu não sei se o Carlos está falando sobre isso, isso aqui só gerou essa reflexão na minha mente. Eu vi muita gente que vinha inflando muita coisa, principalmente quem vem inflando muita coisa, já adotando um discurso de, se não acontecer nada, a culpa é de Bolsonaro, e que Bolsonaro isso, e que é um erro. Sempre falei que era um erro, tratar Bolsonaro como mito, etc, e tudo mais. Assim, eu acho uma baita injustiça nesse momento. Todo mundo ficar o pessoal começar a querer jogar pedra em Bolsonaro, se distanciar, falar, não fui eu que alimentei isso, inflei as pessoas. Não, a culpa é de Bolsonaro. É complicado. Ninguém sabe o que vai acontecer
nos próximos dias. O clima no Brasil segue tenso, segue com pessoas se manifestando. O PL ainda deve recorrer de alguma coisa. Tinham sido aquelas matérias no passado falando inclusive sobre o relatório da CGU. E eu não faço ideia qual vai ser o desfecho. Agora sim, eu vi o que Bolsonaro fez desde 2017. Eu vi todo o esforço desse cara. Bolsonaro erra? Erra. E ele continua sendo um mito. Aos meus olhos, ele continua sendo um mito. O que ele conseguiu fazer? Cara, isso é tão fácil. Por que não foi outra pessoa que se elegeu? Por que não foi outra pessoa que conseguiu, perante os olhos da população, liderar todo esse movimento? Aí nesse momento agora, querer bancar o espertão, não, eu tô aqui para falar verdades, etc. Acho que a turma... Acho que tem muita gente que falta responsabilidade e respeito. Vocês acham mesmo que Bolsonaro tá calado esse tempo todo? Vocês acham que se tiver alguma coisa... Cara, desde o dia 1 de janeiro de 2019, vocês que tinha alguma coisa no Brasil que podia ser feita para trazer uma melhoria pro Brasil, que Bolsonaro não tentou fazer? Através de indicação de ministério, de projeto de lei, de diálogo, de conversa, etc. Cara, o cara provou por diversas vezes, mas diversas vezes que, cara, ele tava lá sempre tentando fazer melhor pro Brasil. Sempre. Nossa, me incomoda muito, sabe? Ver assim a turma... Nossa, toda vez que tem alguma confusão, sempre aparece aquela turma pra querer falar, não, é Bolsonaro. Aí começa a querer queimar o presidente. Comigo não tem essa, mas de jeito nenhum. Vamos esperar pra ver. Eu acho que ainda tem muita água pra rolar. Eu não sei qual é o final, mas eu acho que ainda tem muita água pra rolar até a gente realmente saber qual vai ser o desfecho de tudo que tá acontecendo na história recente desse país. Falar sobre o estado de São Paulo, fazer mais ou menos igual a ontem, começar pela notícia não tão boa, notícia meio ruim, depois trazer a notícia melhor, tá aquela coisa, né? Tentar ver aí até que ponto realmente merece uma crítica mais contundente, não, pô, isso aqui dá, isso aqui não dá. Vou até fazer aqui já uma meia passada de pano, mas também fiquei chateado. Ontem a gente comentou sobre a possibilidade do Kassab assumir uma super secretaria. E aí o Kassab iria dominar a Casa Civil e a Segov. Caraca, bicho. É basicamente... A Casa Civil pensa no seguinte, é como se fosse o gerente. O gerente administrativo da parada toda. É o prefeito da prefeitura, né? Do governo do estado. Gerencia tudo, as nomeações, a Casa Civil. E a Segov é quem faz a articulação política. Pronto. Aí eu falei, caraca, bicho, vai ser o Haddad fazer tudo isso? Vai ter mais poder do que o Tarcísio. Não foi isso. Não teve super secretaria pro Kassab. O Kassab não pegou a Casa Civil, mas saiu no Estadão, uma matéria no final do dia, saiu no Globo, saiu na CNN, saiu no Antagonista, saiu no Metrópolis, que o Tarcísio escolheu o Kassab para, sim, ser seu secretário de governo, seu Segov. É como se fosse... Quem era o Segov agora do governo nesse último momento? Foi a Flávia Arruda. A Flávia Arruda saiu. Eu não lembro quem tava. Antes da Flávia Arruda era o Ramos. Eu não lembro quem tava agora de Segov do governo. Não sei se era o Célio que tava agora. Acho que foi o Célio que tava como Segov. Não lembro. Enfim. É como se fosse... É o equivalente aí, o Tarcísio. Eu entendo de certa parte. Foi o que ele já comentou no vídeo de ontem. O Tarcísio, ele se elege, né? É um grupo que está junto com ele, e uma das funções da Segov, né, a principal função, vai ser esse diálogo com a classe política. Enquanto a Casa Civil faz o diálogo com os ministérios, mas a nível estadual é com a secretaria, você não tem ministro, né? A nível estadual você tem secretários, então o secretário civil vai fazer esse diálogo com as secretarias, e a Segov vai fazer o diálogo com o mundo político. Aí o Tarcísio pegou aí o Kassab, é um cara que tem experiência, é um cara do estado de São Paulo. Eu espero sempre que o Tarcísio lembre de suas raízes, lembre como ele chegou lá, lembre do nosso Jair, né? Messias Bolsonaro, só tem um. E aí tá lá, será a atribuição do Kassab a coordenação das relações institucionais, inclusive junto aos parlamentares municipais, estaduais e federais. E eu acho de verdade que o Tarcísio ele vai querer apresentar um bom governo. Eu não acho que o Tarcísio é um aventureiro que chegou agora, vou ficar 4 anos aqui na política e vou sair. Não quero mais. Achei ruim.
E se você quer continuar na política, você tem que entregar um bom governo. E aqui foi um dos nomes. Tanto que, traz muita matéria. Essa aqui é melhor. Essa é melhor. Calma, respira. Tarcísio anuncia Natália Rezende para a Supersecretaria e Arthur Lima para a Casa Civil. O advogado Arthur Lima vai assumir a Casa Civil e a Procuradora Federal, a Natália Rezende Andrade Ávila, fica com a Supersecretaria. Pegou duas pastas, Infraestrutura e Meio Ambiente. Na hora que eu vi isso, e a matéria depois confio, eu falei, pô, isso aqui é interessante. Eu acho que vai tentar juntar duas coisas para dar celeridade, acelerar os projetos de infraestrutura, porque hoje em dia tem muita coisa que acaba sendo barrada por problema ambiental, porque assim, não conseguiu a licença disso, não conseguiu a liberação daquilo outro, etc, tudo mais, tititi. Essa matéria aqui ainda não tinha batido o martelo, aí falava que o Tarcísio provavelmente vai convidar o Kassab, só que depois foi uma matéria no Estadão, mais tarde os outros veículos todos falando, escolheu o Kassab. Graduada em Direito e Engenharia Civil, a Natália Rezende é procuradora federal, foi consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, ou seja, já tem alguma experiência na área, inclusive de governo, de gestão pública. Também atuou na coordenação da Câmara Nacional de Infraestrutura e Regulação, CNIR-CGU. Ela esteve com Tarcísio na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos durante o governo do Temer. Segundo o governador eleito, Rezende auxiliou na estruturação de uma centena de leilões. Então, é uma pessoa que o Tarcísio já conhecia. E você vê que é uma pessoa que vem de uma área mais técnica, diferente da carreta furacão. Tarcísio minimizou a dificuldade de conciliar as pautas ambientais com a de transporte e infraestrutura em uma só secretaria. Eu vejo que a ideia de juntar não é enfraquecer, mas criar sinergia, facilitar o planejamento e melhorar o esforço de gestão. Harmonizar infraestrutura e sustentabilidade é perfeitamente possível, disse, citando a possibilidade de facilitar a avaliação de impacto e licitação de obras. Tentar fazer a coisa andar. Já o Lima compõe o quadro de secretários indicados pelo próprio governador, ou seja, foi um cara do Tarcísio, falou, esse aqui é meu, da minha cota, que eu quero esse cara aqui, é de minha confiança. Ele é considerado um nome técnico, não tem filiação partidária, é advogado, bacharel em ciências militares pela AMAN. O novo chefe da Casa Civil chegou a ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, atual Infra-SA, e foi diretor executivo do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal. E o Lima, que é será o secretário de Tarcísio, atuou como auxiliar de confiança estrita do Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, no governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, é um cara da confiança do Tarcísio. Nome técnico. Veio lá da Academia Militar das Agulhas Negras. A ideia é que a Casa Civil fique mais focada em projetos, em contratos, enquanto o Kassab cuidaria das articulações políticas com a turma da Lespe. Mas voltando a falar do Kassab, o embarque oficial de Kassab fortalece o poder do dirigente, em contraste à pressão bolsonarista por cargos no governo. E aí sempre tem que ficar de olho, né? Porque assim, não é só o medo do Kassab querer dar uma de esperto no estado de São Paulo. Kassab está conversando com Lula. Kassab é Pacheco. Pacheco é Kassab. Kassab é Lula. Kassab votou no Lula no segundo turno. Então fica assim, beleza. O nome experiente, conversar aqui, etc. Talvez seja ali a cota, né? Pedaço aqui do PSD. Mas tem que ficar de olho. Eu acho que o Tarcísio ele vai conseguir emplacar algumas coisas boas. De coração mesmo, eu acho. Eu acho mesmo. Eu acho que o Tarcísio, eu não acho que ele é um aventureiro que entrou agora e vai querer desaparecer. Eu acho que ele vai querer realmente ter uma carreira na política. Outro nome que foi apontado é o Derrite. Era deputado federal, bolsonarista. Será o secretário de Segurança Pública. Eu acho que eu até falei esses dias. São Paulo, se conseguir fazer com que essa história de tive um celular roubado, fiz isso, se conseguir realmente dar um jeito no crime e fazer com que o peão que passa 2 horas no metrô fique 30 minutos, rapaz, o cara se elege até para imperador do Brasil, se a história rodar o Brasil. O cara passava 2 horas no ônibus, agora passa meia. Isso daí faz uma diferença retada, né? Quem trabalha todo dia pelo transporte público sabe. Segurança e transporte, eu acho que o Tarcísio vai querer focar muito nessas 2 áreas. Enfim, vamos dar um bisu, vamos acompanhar, vamos ver os desdobramentos. E mais uma notícia que essa aqui realmente é boa. Eu espero que o Tarcísio realmente consiga
uma base de 70 deputados na Alesp. A Alesp tem um total de 94. É uma maioria esmagadora. Não é uma maioria coisa, é uma maioria esmagadora. Ficaria de fora apenas os 18 do PT, 5 do PSOL e Isapena do PCdoB. Foram incluídos os 19 do União Brasil, PSDB e Cidadania, insatisfeito com as perspectivas de perda no espaço no Executivo. Então vem forte realmente com o poder de dar uma guinada no estado de São Paulo. Importantíssimo isso daí. E a carreta furacão é só tristeza, é só, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Começando aqui com a Vera Magalhães. Na verdade, eu nem era pra começar com a Vera Magalhães, era começar com essa daqui. Mas já tá fora de ordem. A Vera Magalhães fala o seguinte: fala de Haddad não justifica a reação. Que reação? Que reação, Vera Magalhães? Mercado atribui ao ex-ministro delegação que ele não tem e reflete nervosismo com demora de definições por parte de Lula. Será que é só isso que o mercado está preocupado? Aí o Lauro Jardim fala o seguinte: fala de Haddad, a Febraban, foi um conjunto vazio. E a Veja fala que a dura reação do mercado ao inócuo discurso de Haddad, cotado na Fazenda, né? Inócuo é vazio. Então tá na mesma linha que do Lauro Jardim. E aí, você vai confiar no Lauro Jardim na Veja ou você vai ficar do lado da Vera Magalhães, passando pano pro petismo? Pergunta difícil. Aí vamos lá, como tudo começou. Ontem Haddad ia pro grande almoço, tentar ficar amigo dos banqueiros, eu acho, né? Ia lá na Febraban. E ele chega com ares de convidado principal. Aí a Miriam Leitão, uma picanheira, assim como a Vera Magalhães, tentou passar aquele pano, né? Levantar a bola do Haddad. Recados de Haddad são músicas para ouvidos dos banqueiros. Bom, de todo modo, ela não tá tão errada, né? Foi tipo um funk, a música da Haddad, né? Um batidão que, meu Deus. Mas o mercado financeiro quer mais. Música para meus ouvidos. Olha a música do Haddad. Ibovespa acelera a queda com risco Haddad. Risco, virou um risco, já virou o nome de um risco. Risco Haddad. O risco Haddad é que assim que o Brasil vai quebrar. Aí depois de uma forte reação do mercado, a bolsa desidratando, o dólar subindo, aí a Miriam Leitão volta no final do dia falando o seguinte: fala de Haddad é lida de diferentes formas no mercado, né? Para alguns foi música, para outros foi problema. Esse é o consórcio. Sobre o mercado, a Bloomberg, o maior veículo aí do mercado financeiro, soltou uma matéria, né? Tá em inglês, eu vou ter sua tradução. Morgan Stanley rebaixa o Brasil enquanto Lula põe em risco o jogo de valor. Política fiscal frouxa ameaça manter juros mais altos por mais tempo. Os planos de gastos do presidente eleito têm assustado os comerciantes. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Quem poderia imaginar? E se já tá ruim com esses dois, Lula e o Haddad e o Jaiminho, equipe de transição da economia expõe desavenças na largada do governo. O problema só faz crescer. Aí fala o seguinte: que tava aí, chamaram um monte de gente, frente ampla, só amor, nosso amor venceu. E aí acharam que as coisas iam dar certo, que ia avançar e tudo mais. E quem tava organizando aí, né? O grande gerente Geraldo Alckmin, com o apoio do Aloysio Mercadante. E aí que a expectativa da turma era que o Aloysio Mercadante fosse atuar como organizador, um cara que aglutina, sabe, das contribuições de cada participante, mas ia deixar a turma trabalhar. Não, você trabalha e eu vou juntar as coisas. Essa era a expectativa. E qual a realidade? Bom, o que se viu foi uma clara demonstração do estilo centralizador, para não falar autoritário, tentando influenciar os trabalhos. Faça isso, faça aquilo outro, né? Colocar as ideias petistas no meio e evitar propostas que sejam diferentes do ideário petista.
só vale se for vermelho. Abre aspas, a transição está um trem fantasma. O diagnóstico que todos têm é de termos ali o mercadante completamente solto. E isso é bem ruim. Diz a Veja, um integrante dos grupos. Tal cenário é particularmente delicado no grupo ligado à economia, um dos pontos nevrálgicos para o sucesso do novo governo. E é justamente o território em que, segundo o relato dos componentes, Mercadante tem sido particularmente ativo nas tentativas de isolar os representantes da Frente Ampla, montada pelo governo em detrimento dos petistas. É onde mais o Mercadante está tentando botar a mão, na economia. Em todo o grupo de transição, estima-se que dos 300 participantes, 100 sejam ligados ao PT, muitos deles próximos do ex-ministro. Isso serviria para evitar que áreas chaves da economia sejam assumidas por pessoas sem conexão histórica com o partido. Um exemplo é o cotado para a presidência do BNDES, Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, apoiado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Gente, o Gabriel Galípolo está apoiando o PT de uma forma tão intensa que estava fazendo vergonha. Em 1º de abril deste ano, o Gabriel Galípolo escreveu um artigo junto com Haddad, defendendo a moeda única da América Latina. Olha o nível que as coisas estão. Um cara desse não é petista o suficiente, mesmo defendendo ideias que giram ali no escopo dos objetivos do Foro de São Paulo. Não é petista o suficiente. Imagina o tipo de perfil que a turma quer. Não, ele não é um petista histórico, mesmo estando aí há muito tempo. Ali no período de campanha, a ala progressista da Faria Lima abre as portas para o Molusco, para o Dilma. Era a fotona do Gabriel Galípolo, bonitona na Folha de São Paulo. Mas não, ele não é petista raiz. Imagina como é que estão as coisas na carreta furacão. Essa é a turma do amor, a turma da democracia. Vamos dividir o poder. Não vai ser um governo só da esquerda, não. Não, vai nada. Deus está vendo. Dentro do próprio grupo da economia, a situação não é mais fácil, dada a heterogeneidade, palavra difícil, dos componentes, que alimenta divergências. O Pércio Arida e o Lara Rezende, criadores das bases do Plano Real, na parceria conhecida como Larida, pensam de forma bem diferente e a sintonia fina entre ambos ficou do passado. Você tinha, nesse grupo, o Guilherme Melo, marxista pesado, junto com o Nelson Barbosa, era o cara da Dilma, ministro da Dilma. Jesus. Aí você tinha do outro lado, Pércio Arida e o Lara Rezende. Fala, não, aqui a turma são lados diferentes, pronto. Se com o lado do Guilherme Melo, Nelson Barbosa, já não estava dando certo, agora o Pércio Arida e o Lara Rezende brigaram. A turma quer quebrar o Brasil, é o que está aparecendo. A Arida defende fortemente a responsabilidade com as contas públicas. Já o Lara Rezende se tornou o grande divulgador no Brasil da chamada teoria monetária moderna, segundo a qual países emissores de moeda podem gastar sem criar inflação. Algo que até pode funcionar no papel, mas que o teste da vida real no pós-pandemia provou ser difícil de realizar na prática. Completa um time, Nelson Barbosa, economista desenvolvimentista, que foi ministro da Fazenda no governo malfadado de Dilma, e Guilherme Melo, nome importante na área econômica da campanha, mais à esquerda, ligado às visões da Unicamp e à Fundação Perseu Abramo, que é comandada pela Luiz Mercadante, ou seja, um marxista roxo, e ele transcendeu o vermelho. Aí, o Pércio Arida, que é o que está falando um pouco de responsabilidade. É o único, tem 4. Só um que está falando, não, tem que ter um pouco de responsabilidade. A responsabilidade do Pércio Arida é uma PEC de 135 bilhões. Muito acima. Gente, o Auxílio Brasil, grave esse número. O Auxílio Brasil, para garantir os R$200 para fechar os 600, ou seja, o auxílio de R$600 do Auxílio Brasil, para você ter isso, você precisa de um extra de mais ou menos 52 bilhões. Mais ou menos 52 bilhões. A turma quer 200. Não tem explicação. Não tem. Querem trazer outra coisa aí no âmbito. O Pércio Arida, que tá falando de responsável, tá falando de 135
bem longe dos 52. Aí, a turminha do mercado, os picanheiros, querem continuar enganando a si mesmos. Para o economista da Nova Futura Asset, o Pedro Paulo Silveira, apesar do mercado ter reagido positivamente ao nome de Pércio Arida, na dobradinha com Haddad, existe um limitador desse otimismo, a visão do PT sobre a situação fiscal do país. Você fala, não, mas peraí, tu não tá falando que a notícia é boa, o cara tá falando assim, mesmo com Pércio Arida lá, não ia dar ruim. Cara, isso devia ser uma notícia boa. Porque a coisa tá tão complicada, que o Pércio Arida falou que não tem interesse de ocupar nenhum cargo. Ou seja, os picanheiros estão falando, não tá tão bom como... Não dá pra ficar otimista. Tendo o Pércio Arida, imagina agora ser um Pércio Arida. O que é que essa turma de liberal picanheiro vai falar? Qual é a explicação? Quebraram o país a troco do quê? Vão quebrar o país a troco do quê? É o Meirelles? Cadê o Meirelles? E o pessoal tava brincando, né? Você tem o Larida, que é o Lara Rezende e o Pércio Arida. Você tem o Fernando Haddad e o Arida, né? Ferida. Criar uma ferida na economia brasileira, né? Não tem como dar certo. A parceria da ferida, vixi. Pércio Arida negou nesta sexta-feira que tenha recebido o convite para ser ministro do Planejamento e fazer dobradinha na área econômica com Haddad. Se essa notícia tivesse saído de manhã cedo, a Bolsa teria tido uma reação muito pior. Muito pior. Capaz de ser o boa sorte dele do Meirelles. Ele também disse que não tem intenção de assumir cargos públicos novamente. Esse suposto convite não passa de um devaneio de algumas agências de notícia, ou seja, o PT nunca ofereceu nada. Afirmaria em entrevista à Folha por telefone e mensagem de texto do Reino Unido, onde está para dar uma palestra na Universidade de Oxford. Por razões pessoais, pelo meu momento de vida, não tenho intenção alguma de ter cargos em Brasília. Não precisa comentar mais nada, né? E aí, quem tá agora cotado, tá no banco, aquecendo para ver se entra no lugar do Haddad. Quem poderia imaginar? O Josué Gomes. O que essa turma fez com a Fiesp também, rapaz. Aí você depois não entende, né? O cara que tá vendo na frente da Fiesp. Todo mundo falando que a Fiesp com uma gestão ideologizada na esquerda, falando de agenda verde, SG, etc. Olha quem tá sendo cotado, né? Segundo antagonista. Em dia de Haddad, Josué Gomes vira favorito para a fazenda de Lula. Tinha um monte de coisa aqui da PEC do Rombo, a gente comenta amanhã. Só para botar o link dos vídeos de hoje, para poder aqui avançar. Cadê? Aqui. Só botar o link dos vídeos de hoje, das matérias, e estão aí. E é isso. Vamos esperar para ver. Obviamente, qualquer novidade a turma vai se levar pra rede social. Acho quase impossível o Bolsonaro falar alguma coisa hoje e o Brasil não parar pra ver. Todo mundo tá querendo saber. E aí, Bolsonaro? Conta alguma coisa pra gente. Estamos curiosos, né? Eu tô ansioso demais. Vamos esperar. Amanhã o gente vai comentar alguma coisa, né? Com fé em Deus, espero poder estar aqui de novo amanhã. E por hoje é isso. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Vá no Telegram, veja o vídeo do Van Hatten, do início até o fim. É bem interessante o que ele diz sobre a CPI. E é isso. Compartilha esse vídeo e te espero amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!